Alô, girl! Seja bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Deb e no vídeo de hoje, amiga, eu trouxe pra você a minha rotina capilar recuperando os meus cachos depois do uso de fonte de calor. Essa semana, amigo, o que acontece? Lá no trabalho foi uma correria, tive evento, tive um monte de coisa pra fazer e eu sabia que por conta dessa correria eu não teria tempo pra dar atenção pro meu cabelo. E o que eu pensei? Cara, na hora que eu for lavar meu cabelo vai estar todo embaraçado, cheio de nó, e o meu cabelo vai acabar quebrando. Por conta que, gente, meu cabelo, depois de finalizado, ele dá nó muito facilmente. Então eu sabia que teria a possibilidade dele ficar muito embaraçado e na hora da lavagem acabar quebrando o meu cabelo. Enfim, eu não queria isso, sabe? Então eu acabei pensando, bom, eu tenho protetor térmico, tenho aqui ao meu acesso uma escova secadora. Eu falei, é a minha oportunidade de testar a escova secadora e também de trazer uma certa facilidade ali no meu dia a dia durante essa semana que vai ser uma correria, né? Então eu peguei e falei, vou escovar meu cabelo. Só que, gente, não bastou escovar meu cabelo. Como vocês podem ver, o meu cabelo ele tá mais cacheadinho, né? Adivinha o que eu fiz? Gente, passei Babyliss por cima da escova. Eu escovei meu cabelo, fiquei uns 2-3 dias com meu cabelo escovado. Só que a minha franja, ela é a parte assim do meu cabelo que ela é mais cacheadinha. E querendo ou não, é a parte que mais acaba se bagunçando no decorrer do dia, porque eu passo muito a mão e tudo mais. Tava o meu cabelo praticamente liso e a minha franja tava tipo cacheada. Então tava meio nada a ver, sabe? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu tenho Babyliss que eu peguei emprestada com uma amiga, inclusive eu ainda não devolvi pra ela, gente, eu ainda não tive tempo de sair com a minha amiga, de ver minha amiga. Aí passei um olhinho protetor térmico, deixei o olhinho secar no meu cabelo, então calma, não se preocupem, eu passei tipo de tarde e fui fazer o Babyliss à noite, que seria um pouco antes de eu sair. E aí ficou assim, gente, o Babyliss ele durou no meu cabelo, eu achei que não ia durar, mas durou. Não tá a melhor coisa do mundo, porque eu saí, né, dormi já com o cabelo com Babyliss, enfim. Acabou que o meu cabelo, gente, bagunça, né? Mas vocês podem ver que até que ele tá bem bonitão. Então, antes de tudo, vou dar um close pra vocês verem como tá o meu cabelo agora, pra gente depois recapitular e ver como vai ficar o meu cabelo depois dessa rotina, tá? Meu cabelo tá crescendo bastante. Tá super crescido. Olha só a altura que ele já tá. Meu cabelo tá crescendo muito, muito mesmo. E eu tô mega, ultra feliz por isso, tá? Enfim, amiga, meu cabelo está assim. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar pra lavar o meu cabelo, tá bom? Eu sei que meu cabelo, ele precisa ser lavado assim urgentemente. Porque, gente, meu cabelo já tá sujo, meu cabelo já tá há um tempo, né? Sem ser lavado e tudo mais. Então eu sei que eu preciso fazer uma boa limpeza no meu cabelo, mas eu não posso agredir os fios do meu cabelo, porque afinal de contas eu já usei 2 fontes de calor. Então a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu fiz uma nutrição. Eu passei bastante olhinho no meu cabelo. Gente, esse olhinho eu gosto muito. Toda vez que eu uso óleo de semente de uva, o meu cabelo ele fica maravilhosamente macio. Não só durante a nutrição, mas também depois. Eu não encharquei o meu cabelo de óleo, tá, gente? Eu passei, assim, uma quantidade que fosse boa pra fazer uma nutrição, mas que não necessariamente pesasse o meu cabelo, porque senão o Babyliss não iria durar. Até porque, por exemplo, eu não passei laque, não passei mousse, não passei nada pra segurar. Qualquer coisa que eu passasse que fosse pra segurar, eu sei que resseca. Eu vou usar um shampoo, gente, que eu gosto muito, e eu acho que eu já falei isso aqui no canal pra vocês, mas a primeira vez que eu usei eu me surpreendi, que é o Clear Man. Gente, eu não sei porquê, mas esse shampoo ele se deu super certo no meu cabelo, tá? Ele é um shampoo leve, ele deixa meu couro cabeludo assim com frescor. Eu já usei aquele branco que é o feminino, só que ele acabou e eu não tive tempo de comprar, então estou pegando emprestado do meu pai, porque, gente, ele realmente faz uma boa limpeza. Eu não sinto que ele resseca minhas pontas quando eu lavo todo o meu cabelo com ele, né? Então, assim, eu realmente gosto desse shampoo. Eu vou passar ele só no couro cabeludo, vou enxaguar e aí eu vou vir com o segundo shampoo, que vai ser o Elseve Cachos Longos dos Sonhos, e eu acho que eu nem preciso explicar muito desse shampoo pra vocês, né?
Todo vídeo de rotina capilar ele aparece aqui porque, gente, não tem como. Esse é meu shampoo favorito, assim. E é o que mais dá certo no meu cabelo. É o shampoo que eu gosto. É o shampoo que faz uma boa limpeza. E ele é um shampoo nutritivo. Uma boa nutrição no meu cabelo nunca é demais. Então eu vou passar o Cachos Longos dos Sonhos da Elseve. Eu vou vir com esse creme da Scala, gente. Esse creme aqui, a primeira vez que eu usei, eu fiquei meio assim. Mas, gente, ele me surpreendeu tanto que eu já usei ele mais da metade. Ele não é um creme como normalmente é os cremes da Scala. Normalmente são cremes 2 em 1, 3 em 1. Esse creme aqui, ele é só pra fazer, tipo, uma hidratação, sabe? E nesse momento é algo que meu cabelo precisa, de hidratação, pra repor a umidade dos fios, pra, tipo assim, reparar os danos. E esse daqui é o de argila branca e óleo de jasmim, que ele nada mais é do que pra cabelos secos e quimicamente tratados. Obviamente, né, amigas, eu não passei química nenhuma no meu cabelo, mas isso não significa que uma fonte de calor não prejudique o nosso cabelo tanto quanto uma química. E pra encerrar, gente, eu vou usar uma pitadinha assim de condicionador, também Cachos Longos dos Sonhos, só na ponta do meu cabelo. Então vai ser essa rotina que eu vou fazer. Vou lavar o cabelo e eu já volto. Amigas, voltei e eu tenho pelo menos 3 observações pra fazer pra vocês. Primeira é, gente, eu lavei meu cabelo apenas com shampoo. E eu não lavei na água quente, mas também não lavei na água muito gelada. Segunda observação, gente, assim que eu molhei meu cabelo, como ele tava escovado, não tava muito embaraçado, eu fui soltando assim ele com a mão primeiro e depois eu vim com uma escova tradicional mesmo, só tirando aquele excesso de nó. Como não tinha muito nó, deu pra tirar tudo do cabelo antes de lavar com o shampoo. E a terceira observação que eu tenho pra fazer pra vocês é que, apesar de ter lavado meu cabelo só com shampoo, dá pra ver que meu cabelo ele não tá ressecado, não tá um cabelo, sabe, maltratado. Meu cabelo ele tá brilhoso, ó, as pontas vocês conseguem ver que já tá formando aqueles cachinhos. Então eu estou bem despreocupada. E agora vamos começar fazendo aquela hidratação no nosso cabelo. Como eu já mostrei pra vocês, eu vou usar o Scala argila branca e óleos de jasmim. E eu vou usar uma quantidade boa, tá? Pra aplicar em todo o cabelo e enluvar os fios. Vou começar dividindo meu cabelo no meio. E depois de dividir o meu cabelo no meio, eu vou dividir ao meio, primeiro na vertical e depois na horizontal, tá bom? Assim, dividindo o cabelo em 4 partes. E olha só, gente, eu passei pouquíssima hidratação e meu cabelo já tá ficando desmaiado. É por isso que eu gosto desse creme da Scala, tá? Eu realmente acho ele bom. Pelo menos no meu cabelo, ele se deu super certo. Agora, ó, vou vir mais uma vez aplicando nas pontas, no comprimento e vou subindo, tá? Aqui nessa frente eu passo uma quantidade um pouquinho maior, porque é a parte onde meu cabelo ele é um pouco mais poroso. Então é uma parte que precisa de um pouco mais de atenção. E aí eu venho desembaraçando sempre de baixo pra cima, tá? E olha, gente, até o momento eu realmente não me arrependo de ter escolhido fazer essa escova, tá? E ter feito esse babyliss e tal, porque, ó, claro que aqui na escova tem um pouquinho mais de cabelo, mas olha a quantidade pequena de cabelo que caiu. Porque se eu tivesse finalizado o meu cabelo cacheado, eu acredito que o meu cabelo ele estaria, tipo assim, cheio de nó. E na hora que eu fosse desembaraçar, além de que levaria muito mais tempo pra desembaraçar o meu cabelo, eu acredito que ele ia quebrar muito. Mesmo tendo aquele cuidado, assim, seria difícil de dividir o cabelo, de, sabe, pegar as mechas pra desembaraçar. Então, assim, nessa questão, que foi a minha questão principal, né, pela qual eu escolhi fazer a escova, isso eu não errei, entendeu? Então eu tô, assim, até que satisfeita. Eu não acho que o cabelo escovado seja mais fácil, assim, de cuidar, mas, na minha opinião, demandou menos tempo, sabe? Então, acabou sendo o que funcionou pra mim. Agora, nessa semana, no meio da correria que eu estava, acabou sendo que ele conseguiu me economizar um tempo que, ao invés de falar assim, não, vou ter que lavar meu cabelo, porque senão meu cabelo isso, meu cabelo aquilo, ao invés de tirar esse tempo pra ficar só cuidando do cabelo, eu consegui, por exemplo, estudar, consegui descansar, consegui, enfim, né, fazer outras coisas, consegui cuidar da casa. E por conta disso eu não me arrependo mesmo, gente, de ter feito a escova, né?
Mas vamos ver até o final desse vídeo como é que vai estar o meu cabelo. Depois de lavado, finalizado, se eu vou ver que teve alguma parte do meu cabelo que não, sabe, não ficou bacana. E aí eu concluo aqui pra vocês, tá? E antes que vocês venham me perguntar se por conta da correria do trabalho eu penso em alisar meu cabelo, eu já vou responder essa pergunta, porque eu sei que sempre surge, né? E a resposta é não, tá? Apliquei a hidratação em todo o cabelo, desembaracei e agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar algumas mechas um pouco mais finas, vou começar a enluvar, tá? E se eu achar necessário, eu aplico um pouquinho mais de hidratação nessa parte, porque assim, gente, o meu cabelo, ele já meio que absorveu. Bom, amigas, eu apliquei a hidratação no meu cabelo, dei aquela desembaraçada, enluvei todos os fios, todas as partes do meu cabelo, dei uma incentivada também na curvatura, né, apertando, acho que vocês viram aí. E agora eu vou prender o meu cabelo, tá? Sem muito segredo. Eu já penteei ele aqui pra trás com os dedos mesmo, tá? Pra não quebrar os fios. E aí, gente, eu vou dar uma prendidinha nele, fazendo um coque um pouco mais baixo, para o creme não escorrer pro couro cabeludo e acabar dando caspa ou, enfim, acumulando produto onde não deveria. Então, eu vou prender, sem muito segredo, tá, gente? Só um coque tradicional, colocar a piranha e acabou, não tem nada demais. Indicado 15 minutos, né? E fala pra usar a touca térmica ou a touca laminada. A touca térmica eu tenho, como eu já usei fonte de calor e eu tô recuperando o cabelo justamente por isso, eu não vou colocar a touca térmica, só que a touca laminada eu não tenho. Então eu vou deixar o meu cabelo aqui do jeito que está mesmo por 10, 12 ou 15 minutos, que é o tempo de eu ir fazendo alguma outra coisa. Volto com vocês quando eu tiver enxaguado o cabelo e eu vou passar aquele pouquinho de condicionador que eu falei pra vocês, lembra? Lembrando que, gente, eu vou enxaguar o meu cabelo na água gelada, porque eu vou enxaguar meu cabelo no tanque. E aí já fecha as cutículas, tudo certinho, e a gente volta pra finalizar o nosso cabelo. Eu já volto. Me aguardem. Amigas, voltei com o meu cabelo enxaguado e condicionado, né? Passei aquela pitadinha de condicionador nas pontas do cabelo. E eu tenho que dizer pra vocês que no momento em que eu comecei a enxaguar o meu cabelo, dava pra perceber o quão macio ele está. O meu cabelo, ele não só está macio, como ele está brilhoso, ele tá sedoso. Assim, eu já usei outras máscaras da Scala, então não me surpreendeu nível master, sabe? Mas foi algo que eu não esperava realmente que fosse fazer essa mega hidratação. Então, meu cabelo, ele tá com uma textura meio que desmaiada. E assim, amigas, eu não tenho o que dizer pra vocês. Simplesmente, meu cabelo, ele tá uma textura ótima e eu tô mega feliz com isso, tá? Então eu não tô me preocupando em precisar fazer uma finalização mega estruturada. Então eu tô tranquila e satisfeita porque eu já queria fazer uma finalização um pouco mais rápida, né? Que não levasse tanto tempo, que não fosse tão estruturada, porque eu quero meu cabelo até um pouco volumoso, então isso vai ser perfeito, né? O cabelo estar nessa textura ajuda a finalização a ter um ótimo resultado. Então ele tá com bastante água, eu vou tirar um pouquinho só da água aqui na toalha. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar nessa finalização. Começando com um pouquinho daquele óleo de semente de uva, porque não tem jeito, gente, meu cabelo, ele sempre perde óleo. Eu não consigo mais finalizar o meu cabelo sem passar um pouquinho de óleo. Faz tempo que eu não uso ele, mas eu gosto bastante dele. Nasca Origem, eu escolho cachos intensos. Toda vez que eu uso, eu tenho um ótimo resultado com ele. E eu gosto dele porque ele é um creme bem leve. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Que ele é bem leve mesmo. Vocês sabem que eu testei aqui com vocês o Salon Line Definição Natural. E eu gostei muito desse creme. Esse creme realmente me surpreendeu, porque raramente, gente, eu me dou bem com os cremes da Salon Line. Meu cabelo, ele não se dá muito bem. E como vocês podem ver, ó, ele já tá pela metade. E ele é daqueles cremes que se você pegar, tipo assim, uma pontinha dele, você consegue, sabe, fazer uma baita de uma finalização, porque ele é muito denso. Ele é um creme bem, bem denso mesmo. Vocês vão ver aí, gente, tem aqui no canal o vídeo testando ele. Provavelmente vocês já conhecem, né? Mas se vocês quiserem ver a resenha, tem aqui no canal. Entra aí, veja esse vídeo que também tá bem bacana, né? Então, eu vou utilizar um pouquinho dele pra me ajudar, ao invés de usar um gel, ao invés de usar um mousse, até porque eu tô sem mousse capilar, né? Eu tenho que comprar, mas ao invés de usar um gel, um gelatina ou alguma coisa do tipo,
eu vou usar esse creme, tá bom? Então vamos lá começar a finalização, não vai ter muito segredo. Eu vou dividir mais uma vez o meu cabelo no meio e partir aqui na altura da orelha, como vocês já sabem que eu costumo fazer. E aí eu vou pegar um pouquinho desse ativador de cachos, um pouquinho, né, gente? Não é bem a palavra, mas vocês entenderam. E eu vou aplicar nos fios de maneira que se espalhe igualmente, tá? Em toda essa mecha. Então, vou aplicar bem. E eu vou fazer uma aplicação em todo o meu cabelo com esse ativador de cachos. Não tem muito segredo. Passa primeiro nas pontas, vai subindo pra mais perto da raiz. Se tiver algum nozinho, alguma coisa, alguma mechinha que esteja embaraçada, você vai soltando com os dedos e é só isso. Aqui, ó, eu junto as duas mechas e começo, né, a aplicar o creme no cabelo como um geral, né? Nessa metade do cabelo como um geral. Pra ter certeza que não ficou nenhuma parte sem receber creme, não teve alguma parte que ficou seca, se não tem, sabe, alguma parte que tá embaraçada. Então, você vai passando os dedos assim, sem muito segredo, tá? E agora, faz a mesma coisa aqui desse outro lado. E agora, amiga, o que a gente vai fazer? Vou separar algumas mechas um pouco mais finas e eu vou vir aplicando um pouquinho do meu olhinho. Não tem muito segredo, vou pegar alguns pumps e vou passar direto no cabelo, criando meio que uma camada, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar penteando o cabelo com os dedos todo pra trás, levando ele nessa direção pra trás, tá? Se você sentir que seu cabelo já deu uma secadinha, você pode ir molhando no decorrer desse processo, ou passando mais creme, se você achar que tem necessidade. Agora, eu vou começar a jogar ele todo para um lado. Eu vou começar a amassar. Pra quê? Pra ativar a definição desse cabelo, tá? Sempre penteando pra longe da raiz, tá vendo? Vindo com os dedos, afastando o cabelo da raiz para dar um pouco mais de volume. Agora joga tudo pro outro lado e faz a mesmíssima coisa. E aí, mais uma vez, penteando tudo para trás. Isso vai evitar que o nosso cabelo ele fique com marcação, tá? O que eu vou fazer, amigas? Eu vou meio que dividir meu cabelo de um jeito qualquer, sem fazer marcação, tá? Então, eu vou prender aqui essa parte. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas mechinhas assim. E aí, eu vou vir com o nosso salão line, passar um geral assim e dar uma amassadinha. Mesma coisa, sem nenhum segredo. Dá uma olhadinha no cabelo. Pega um pouquinho de salão line, passa no geral, dá uma soltadinha e amassa para incentivar a curvatura desse cabelo. Então, eu vou dando uma separadinha, sem muito segredo, sem muita marcação. Vou ir borrifando água, passando um pouquinho de salon line e incentivando que meu cabelo ele fique com uma ótima definição, tá? Então, eu vou acelerar essa parte para que não fique repetitivo e cansativo para vocês. Mas é basicamente isso que vocês vão me ver fazendo, tá? Amigas, cabelo finalizado. E olha, eu fiz uma finalização não muito estruturada. A única parte que eu estruturei um pouquinho mais foi aqui em cima, essa parte da frente e a franja, né? Só que, gente, a franja, acho que vocês devem ter percebido que eu separei bem de qualquer jeito, né? Então, não ficou uma super divisão. E agora eu vou pegar a minha camiseta, eu vou só ir apertando o cabelo. E agora, amigas, vou deixar esse cabelo secar naturalmente, tá? Vai demorar um tempinho, eu acredito, mas como eu tirei o excesso de água, eu acho que em umas 2 horas, quase 3, eu acho que esse cabelo já vai estar seco. E aí, assim que esse cabelo estiver seco, estiver pronto pra eu poder só passar um olhinho,
colocar na minha touca de cestinha e dormir, aí eu volto e mostro ele pra vocês como que ele ficou. Espero que ele fique volumoso, né, como eu falei pra vocês. E é isso, amigas, agora eu vou deixar esse cabelinho secar por umas 2 horas sem mexer muito. E eu acredito que não vai demorar pra secar 100%, sabe? Acho que 2, 3 horas no máximo. Então daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como foi que meu cabelo ficou. Bom, amiga, voltei com o cabelo aparentemente completamente seco depois de 3 horas e meia pra mais, tá, gente? Se duvidar, passou umas 4 horas. Meu cabelo ele demorou pra secar mais do que eu esperava. Eu acho que é porque agora à noite deu uma esfriada, sabe, aqui em São Paulo. Mas olha, o meu cabelo ele tá com durinhos de creme, tá? Vocês podem ver que ele tá assim, bem divididinho, mas ao mesmo tempo ele tá bem grudado. Então tem algumas mechas que estão bem separadinhas, mas as pontas, olha, estão bem grudadinhas. Então a gente vai agora dar um jeitinho pra esse cabelo ficar do jeito que a gente espera. Vou novamente usar o meu olhinho de sementes de uva. Vou começar aplicando alguns pumps aqui no meu cabelo e eu não vou exagerar, até porque eu já passei o olhinho nesse cabelo antes de lavar, durante a finalização, então não tem pra que exagerar, né? Vou passar um pouquinho, esquentar ele na minha mão e eu vou vir aqui nas pontas e ir subindo pro comprimento dessa forma. E por que que eu vou quebrar o durinho de creme assim, gente? Porque eu quero tirar um pouquinho do fator encolhimento do meu cabelo. Eu vou ir fazendo assim, tá? E aí, depois de esticar um pouquinho mais o cabelo, né, quebrar o durinho de creme sem amassar, eu vou ir soltando ele aqui da minha raiz. E é nesse momento que a gente descobre se tem alguma parte do cabelo que ainda tá úmida. E agora sim, eu vou jogar pra frente e dar aquela amassadinha pra incentivar ele a pegar um pouco mais de volume, tá? Eu acho que meu cabelo não vai ficar com tanto volume quanto eu gostaria. Eu acredito que também pelo fato de eu ter escovado, né, gente? Como eu acabei escovando, meu cabelo eu acredito que perdeu um pouquinho do volume, o que é normal, tá? E eu gosto disso quando ele fica todo solto, porque acaba deixando as camadas bem certinhas, sabe? A franja, eu vou mostrar pra vocês, eu pego um pouquinho de óleo na mão, ou deixo aquele resíduo de olhinho que eu passei no restante do cabelo. Eu vou esticar minha mão assim, olha, as 2 mãos. Eu vou baixar a cabeça e colocar a mecha entre essas 2 mãos e vou dar aquela puxadinha. 2, 3 vezes já quebra esse durinho de creme. Como eu não separei a mecha bem certinha, gente, então não tem muito cabelinho aqui, tá? Mas eu também não queria separar muito a franja, porque essa semana também vai ser um pouco corrida. Não tanto quanto a semana passada, mas vai ser bastante corrida, então eu sei que eu acabo jogando a franja muito pro lado assim, na hora que eu tô no trabalho, porque a minha franja já tá crescendo. E eu não quero cortar ela, porque ao mesmo tempo que ela tá crescendo, ela tá num tamanho ótimo, tá vendo? Ela não chega a bater no meu olho, mas no dia a dia eu acabo colocando ela assim pro lado. Então eu não vou deixar muito cabelo, porque de toda forma minha franja vai acabar indo pros lados, tá? Então agora que eu já quebrei o durinho de creme, eu vou começar a separar um pouquinho mais essas mechas, né? Separar esses cachos que estão grudados, dar um pouquinho de volume. E aí a gente já parte pro close. E pra falar pra vocês um pouquinho sobre essa rotina, sobre o uso de fonte de calor, coisa bem rapidinha, tá, amigas? Olha, meu cabelo ele tá bem definido. Então, assim, amigas, essa rotina eu gostei bastante dela porque foi uma rotina simples, me ajudou a recuperar o meu cabelo, tá? E assim, eu não senti que o meu cabelo ele ficou danificado pelo uso de fonte de calor. Mas isso porque, gente, 2 coisas. Além de eu ter feito uma boa hidratação antes e depois de ter usado fonte de calor, eu também usei protetor térmico, tá? E assim, eu considero que eu usei excessivamente porque eu usei 2 fontes de calor, né? Então, pra mim isso já é considerado em excesso, tendo em conta que raramente eu uso fontes de calor, tá? Só secador mesmo, o difusor no caso, quando eu preciso do meu cabelo seco pra ir dormir, porque eu normalmente chego do trabalho, né? Durante a noite eu vou lá, finalizo meu cabelo, enfim.
e aí eu acabo usando secador, né? Então, atualmente eu tenho usado fonte de calor um pouco mais do que eu gostaria. Mas ainda assim, sempre que eu consigo, eu evito o uso da fonte de calor. Porque fonte de calor, gente, quando você usa no seu cabelo, resseca. Se você faz tração, né, com a escova, ou às vezes até com a chapinha, você pode acabar ocasionando ali, de certa forma, uma quebra dos fios, pode acabar dando também algum problema no fio, pode acabar queimando ou fritando alguma parte do seu cabelo. Então, eu acho que o importante da fonte de calor é você saber usar, saber quando usar e para que usar, sabe? Então, às vezes a gente usa muito pela estética e ok, tá tudo bem se você usa pela estética, porque realmente muitas das vezes fica bonito pra você fazer foto, pra você ir pra uma ocasião especial e tudo mais. Mas às vezes, por exemplo, eu vejo muitas meninas que têm cabelo cacheado utilizarem Babyliss em todo o cabelo pra fazer aqueles cocos, pra fazer aqueles penteados presos, e aí depois elas vêm retocando nas partes que vão ficar caidinhas. Às vezes não é mais fácil você finalizar o seu cabelo, prender o seu cabelo e usar o Babyliss ali só naquela parte que já está solta, porque você quer uma maior durabilidade, quer um cacho mais bem feitinho, sabe? Ou então, às vezes, gente, até valorizar mesmo o nosso cabelo natural também é uma ótima opção, né? Mas uma coisa que eu acho que é bacana falar pra vocês é que às vezes o bom da fonte de calor é como essa semana foi pra mim, gente. Questão de praticidade. Então, eu sabia que meu cabelo cacheado poderia acabar ocasionando alguns nós, iria fazer algumas quebras no fio. E eu pensei, por que não escovar o meu cabelo, né? Já que eu vou acabar, porque eu chegaria em casa e ao invés de ter que lavar o cabelo, finalizar o cabelo, perder todo esse tempo, eu tirava 20 minutinhos ali no máximo, chutando alto, e dividia o meu cabelo e dava uma penteadinha assim, com um pouquinho de óleo. Pegava assim, tirava das pontas, passava o dedo primeiro, depois vinha com escova se eu visse que tinha algum nó mais forte, assim, um nó que fosse difícil de tirar. E, gente, pela praticidade, pra mim valeu a pena, tá? E, assim, também valeu a pena pelo fato de que não ressecou, não quebrou, não acabou tirando definição do meu cabelo. Então, pra mim, foi ótimo. Mas uma coisa que eu digo pra vocês é: use sempre fonte de calor com consciência e sem excesso. Porque o excesso é o que faz mal, é o que prejudica, é o que quebra, é o que machuca o seu cabelo, é o que causa ressecamento e acaba aí trazendo aquela sensação de que quando você está com o seu cabelo natural, você nunca está bonito o suficiente, porque também tem isso, né? Meninas que usam tanta fonte de calor no cabelo, faz tanta coisa no cabelo, que aí quando você vai usar seu cabelo natural, você não se sente bonito o suficiente, porque pra você, toda vez que você precisa se sentir bonita, toda vez que você tem a necessidade de se sentir bonita, você quer usar Babyliss, quer usar chapinha, quer usar escova, quer usar, sabe? Então, às vezes também tem isso, né, gente? Não é só questão de estética, mas também de prática e também daquilo que vale a pena pra você, tá? Mas é isso, amigas. Olha, meu cabelo realmente não vai ficar com volume, tá? Mas pra primeira lavagem, eu achei que meu cabelo, ele tá ótimo. E assim, olha, meu cabelo, ele tá bem soltinho, muito definido, tá? Então agora eu vou dar meio que um close pra vocês verem, né? Pra gente até comparar o antes e o depois de como ficou esse cabelo antes de ser lavado, né? E com o uso da fonte de calor e depois dessa rotina de cuidados mais específica pra recuperar esse cabelo.
Olha, amigas, meu cabelo, ele está brilhoso, está macio, está hidratado, nutrido. Então, essa rotina realmente foi uma rotina muito simples. Eu não gastei muito tempo, não fiquei perdendo muito tempo fazendo essa rotina, sabe? Foi uma rotina ok, assim, que eu conseguiria encaixar ali numa rotina do dia a dia que seja mais corrida, sem ser necessariamente no meu dia de folga. Então eu senti que foi uma rotina ótima, porque além de trazer um bom resultado, ter uma eficiência e trazer aquilo que a gente precisava, ela também acabou aí deixando meu cabelo do jeito que eu gostava, né? E foi rápida, sabe? Foi eficiente, mas foi rápida. Então eu acho que isso foi perfeito pra mim nesse momento. E olha, meu cabelo ele tá mega definido, né? Meu cabelo ele tem uma boa definição, meu cabelo tem a curvatura 3B, 3C. E eu senti que meu cabelo ele ficou muito bem definido. Eu não tive nenhum problema quanto a cabelo esticado. Vocês podem ver que as minhas pontas, elas não estão esticadas, ó, elas estão bem cacheadinhas, bem definidas. Então isso me deixou mais tranquila, porque eu fiquei com medo, né, por conta de eu ter usado tanto a escova quanto o Babyliss, eu fiquei com um pouquinho de medo. Mas o meu cabelo, ele está em uma ótima situação. Então, amigas, se você vai usar fonte de calor, se você precisa de um cuidado depois de ter usado fonte de calor, depois de ter feito escova, ter feito chapinha, ter feito Babyliss, essa rotina é uma rotina simples e que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Os produtos que eu mostrei não são os que você precisa usar, mas são aí algumas inspirações para você ir atrás. Uma das coisas que eu indico para vocês que vocês vão atrás, gente, é de um olhinho de semente de uva ou um olhinho de rícino, um olhinho, óleo de coco, nem tanto. Mas se você tiver na sua casa, ele também pode ser muito útil, tá? Mas vá atrás de um bom olhinho e o que eu mais indico para vocês realmente é o de semente de uva, porque, gente, eu acho que é um dos melhores óleos que eu já usei. Sempre deixa meu cabelo nutrido, deixa meu cabelo leve, deixa meu cabelo macio e traz brilho, sabe, pro meu cabelo. É que eu não sei se na câmera vocês conseguem ver tanto, mas eu consigo perceber quando meu cabelo tá brilhoso e quando ele não está, quando ele está opaco, sem vida. E o olhinho de semente de uva, ele não deixa essa sensação no meu cabelo. Então, procurem também usar sempre shampoos que sejam leves, que não agridam os fios, não tragam ressecamento. E óbvio, né, amiga, vocês já sabem a dica que eu vou dar. Não use fonte de calor em excesso, mas sempre que você for usar, é claro, tenha uma ótima rotina antes e depois para deixar esse seu cabelo lindo e maravilhoso sempre. Então é isso, amiga. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu comentário, avaliar esse vídeo, contar a sua experiência aqui pra gente. Se você replicar essa rotina, não esqueça de me marcar lá no meu Instagram, me seguir nas outras redes sociais. Eu sou a Deb, um beijo e tchau! Até o próximo vídeo!